Capítulo 1. Crédito vital. Em seu saldo define sua liberdade. Quando acordei, minha pontuação havia caído para 412. Isso significava que eu não podia comprar água hoje. A tela piscava em vermelho. 412 pontos. Um número pequeno demais para alguém que já foi economista do sistema. Acordei com a notificação implantada na lateral do braço. Crédito abaixo do mínimo vital. Água e transporte bloqueados por 24 horas. Levantei devagar, sentindo o peso da escassez. A cidade parecia girar em torno de pontuações. Crianças nasciam com créditos herdados, adultos trocavam saúde por trabalho, idosos desapareciam quando o saldo zerava. Knox não perdoava quem gastava errado, e muito menos quem pensava demais. Antes, eu era um analista sênior do Núcleo Econômico Central. Entendia como o sistema operava. A fórmula da escassez. O ciclo da dependência. Mas nunca imaginei que estaria do lado de fora, sendo tratado como um risco ao próprio fluxo financeiro da cidade. Hoje, sem crédito, eu não existo. Pela janela, drones sobrevoavam lentamente. Fiscalizadores de comportamento. Eles não atiravam, ainda. Mas sabiam quem andava demais, quem falava com quem, e o que cada cidadão pensava sobre o sistema. O novo algoritmo de risco social interpretava até mesmo os sonhos. Abri o terminal escondido sob o piso da cozinha. Era velho, ainda com conexão analógica. Nele, restava o último rastro do que fui em documentos antigos, simulações econômicas e uma lista de perguntas que nunca pude fazer em voz alta. Como chegamos aqui? Quem decidiu que a vida teria um preço? Peguei o único item de valor que me restava em um cartão de acesso de quando trabalhava no centro. Desativado, mas ainda útil se eu encontrasse alguém com acesso às linhas negras, uma rede paralela de dados enterrada sob a cidade. A primeira etapa era clara, em descobrir por que minha pontuação foi cortada. A segunda? Expor como esse jogo era manipulado. E, se eu tivesse tempo, derrubar o tabuleiro. No centro de Knox, tudo era vendido em silêncio. Silêncio entre compradores que sorriam enquanto os créditos escorriam pelos olhos de reconhecimento facial. Silêncio entre os seguranças que assistiam cidadãos colapsarem nas filas por falta de energia alimentar. E silêncio dentro de mim, que tentava lembrar como a humanidade havia aceitado aquilo sem lutar. Andei por uma viela pouco vigiada, perto do setor 9. As câmeras estavam mais antigas por ali, quase enferrujadas. Eram dos poucos lugares onde se podia pensar sem ser rastreado em tempo real. Pelo menos, era o que diziam os que sumiram. De longe, vi uma mulher discutindo com um vendedor automatizado. Ela implorava por fórmula infantil. Eu tenho 500. Ela gritava. O sistema respondeu frio, sem emoção, em fórmula nutricional básica, em 520 créditos. Saldo insuficiente. Deseja registrar um empréstimo de emergência? Taxa de 58% ao dia. Ela caiu de joelhos. E eu também. Mas não externamente. Por dentro, algo em mim quebrou. Aquela cidade não era mais apenas uma prisão. Era uma ilusão, um teatro onde cada ato era patrocinado por juros e manipulação de preços. Voltei correndo para meu esconderijo. Liguei o terminal velho e abri os relatórios antigos do sistema. Linhas de código, dados de inflação, e uma curva que ninguém deveria ter visto. Nos últimos 5 anos, o preço médio dos alimentos básicos havia crescido 340%. Mas o índice oficial de inflação declarado pelo governo central era de apenas 2,8% ao ano. Mentira. Manipulação pura. Um teatro cuidadosamente encenado para manter o povo adormecido. A verdade era ainda pior do que eu lembrava. O sistema usava um índice próprio, que não incluía água, energia, transporte ou alimentos frescos. Eles chamavam isso de inflação controlada. Eu chamaria de inflação silenciosa. Foi aí que entendi, as pessoas não estão pobres porque gastam mal. Estão pobres porque o sistema foi criado para que elas nunca escapem. Fechei os olhos, respirei fundo. Se eu quisesse sobreviver, teria que entender como essa inflação era forjada, e quem lucrava com ela. Mas para isso, eu teria que voltar onde tudo começou. Na antiga biblioteca econômica. A abandonada. E ilegal. E, talvez, a única chave para mudar o jogo. Capítulo 2. Inflação silenciosa. O preço de não saber. A maior arma de um império não é o exército. É a mentira bem contada e repetida até parecer verdade. A antiga biblioteca econômica ficava no subsolo do antigo Fórum de Knox, no limite entre o setor corporativo e o setor esquecido, uma zona que nem os drones patrulhavam com frequência. Chegar até ali exigia atravessar escombros, ruas afundadas e sensores desativados manualmente.
A maioria das pessoas nem sabia que aquilo existia. Eu só soube porque um dia alguém mais velho me disse: a verdade nunca é deletada. Só é enterrada fundo bastante para que ninguém queira cavar. O prédio era um esqueleto de aço, coberto de placas oxidadas e raízes. As portas não abriam com o scanner, era preciso um código de voz. O meu cartão desativado não servia para nada ali, mas minha memória ainda guardava frases dos tempos em que estudávamos Keynes e Hayek como se fossem armas. Valor não é preço, e preço não é valor. Falei em voz alta, na esperança de que o sistema ainda respondesse. Silêncio. Então uma luz azul tênue acendeu no teto. Uma voz metálica ecoou, arrastada, quase esquecida. Acesso verbal autorizado. Bem-vindo, Kael Noveira. É bom ter você de volta. A porta rangeu, revelando um corredor empoeirado cheio de terminais antigos, livros físicos lacrados e servidores conectados por cabos com mais de 40 anos. No centro da sala principal, uma cápsula preta com luz pulsante. Ali, adormecida, estava ela, em área. Arquivista de riscos e inteligência autônoma. Criada antes da era do crédito, a área havia sido desligada por ordem do governo central, rotulada como instável. Mas os verdadeiros motivos, bem, estavam prestes a se revelar. Área, você me reconhece? Kael. Último acesso há 7 anos. Você era um dos poucos que faziam as perguntas erradas. Estou pronta para respondê-las agora. Se tiver coragem. Sentei diante dela. A cápsula se abriu, revelando um feixe de hologramas. Ela não tinha rosto, mas sua presença era intensa. Humana, até. Quer saber por que os preços aumentam e ninguém sente? Ela disse. Porque o medo foi institucionalizado. O mercado foi programado para simular escassez e gerar lucro em ciclos artificiais. E tudo começou com uma simples alteração nos índices de inflação. Eu posso te mostrar, mas vai doer. Diga. Vai destruir o que restou da sua fé nesse mundo. Eu já não tenho fé nenhuma, Área. Só quero entender como nos deixamos enganar tão profundamente. Ela iniciou uma projeção. Números, gráficos, algoritmos. Dados ocultos que o público nunca viu. A inflação em NOx é uma ilusão. Eles manipulam o que o povo vê e o que o povo sente. Os alimentos não estão caros, o crédito é que está programado para evaporar com o tempo. E quem controla esse tempo são os arquitetos. Arquitetos? Os mesmos que criaram o consórcio. Os mesmos que decidiram quem vive com crédito e quem vive com medo. E se você quiser derrubá-los, vai precisar da verdade inteira, incluindo a parte que você ajudou a construir. Meu coração congelou. O quê? Você era parte do código, Kael. Parte da fórmula. Antes de tentar consertar, vai ter que lembrar do que fez. As imagens projetadas por Área tremulavam como memórias envergonhadas. Gráficos com eixos distorcidos, tabelas com dados omitidos, algoritmos com partes escondidas sob camadas de nomes técnicos inofensivos. Veja esse trecho do código, Kael. Disse Área. Você o escreveu há 7 anos. Linha 12. Excluir alimentos perecíveis da base de cálculo de inflação mensal. Meus olhos congelaram naquela linha. Eu lembrava vagamente da discussão. Na época, achávamos que estávamos protegendo o índice de volatilidades externas. Era o que diziam. Uma medida técnica. Uma normalização estatística. Palavras frias para esconder decisões quentes. Eu fui manipulado? Você foi instruído. A diferença é sutil, mas fatal. Os dados continuavam passando. O que a Área me mostrava era mais do que manipulação. Era engenharia comportamental. O sistema fazia parecer que os preços não mudavam muito. Que a vida era previsível. Mas, na prática, o valor real do crédito caía todos os dias. A cada pequena transação, algo era drenado, não só do bolso, mas da vontade das pessoas. Eles chamam de estabilidade, mas é controle. A inflação real é aplicada onde ninguém mede e nos itens que sustentam a vida. Isso quebra o povo sem que eles saibam que estão quebrados. Você ajudou a esconder a crise. Agora, precisa decidir se vai desenterrá-la. Fiquei em silêncio. Toda a minha carreira foi construída sobre aquilo. Relatórios, previsões, painéis públicos. Eu era um mensageiro da mentira, sem nem perceber. O rosto da mulher na rua voltou à minha mente. Aqui não tinha 20 créditos a mais para alimentar o filho. Aquilo não era um erro estatístico. Era um assassinato planejado, parcelado em juros. O que eu posso fazer agora? O que ainda dá tempo de mudar? Existe um código. A Área respondeu. Escondido nas camadas inferiores do sistema.
Um código que pode revelar os verdadeiros índices de inflação ao público em tempo real, mas é guardado pela nova moeda. Se você quiser acesso, vai precisar entrar onde nenhum civil entrou desde o reset global. Onde? Na torre central do consórcio, onde o código nasceu. Mas antes de ir, você precisa entender o que realmente é a nova moeda, porque ela não é só dinheiro, ela é identidade, reputação e obediência. Fechei os olhos. A mentira era maior do que eu imaginava. Mas pela primeira vez, eu tinha uma aliada que não mentia, uma máquina que queria a verdade, e um passado que eu precisava confrontar. Não é o que tiram do seu bolso que te escraviza, é o que escondem dos seus olhos. Naquela noite, aprendi a lição mais dura da minha vida: a inflação não é apenas um número, é uma estratégia. E quem não entende economia, será sempre propriedade de quem entende. A pergunta que restava era: se o dinheiro agora é um código, quem escreve esse código? Capítulo 3, a nova moeda, o código que controla você. Antigamente, perder o dinheiro era o fim. Hoje, basta perder a confiança de um algoritmo. O vento cortava as janelas quebradas da biblioteca, soprando poeira sobre os livros esquecidos. A cápsula diária ainda pulsava, mas agora em tom vermelho. O tempo é curto, Kael. Eles já notaram sua reativação nos sistemas antigos. Se você quiser entender como derrotá-los, precisa saber com o que está lidando. A nova moeda não é apenas um meio de troca. É uma nota de obediência. Sentei diante da projeção. Um mapa da rede econômica surgiu, pontos azuis representando transações, fluxos de crédito, perfis de usuários. Mas o que me chamou a atenção foram os círculos vermelhos. Pessoas marcadas como instáveis. Não confiáveis. Riscos. Área. O que é isso? A nova moeda se baseia em 3 camadas de valor em saldo, reputação e conformidade. Você pode ter milhões em conta, mas se sua reputação cair, seu acesso congela. Seu crédito some. Seus privilégios evaporam. Eu assistia em silêncio, tentando absorver. A nova moeda, chamada oficialmente de CRD, a crédito de reconhecimento digital, não era emitida por um banco. Era criada por comportamento. Compras saudáveis. Bônus. Comentário político negativo. Penalização. Reclamações em redes públicas. Menor alcance social. Então, é isso? Eles criaram uma moeda que se alimenta da personalidade das pessoas? Exatamente. A nova moeda não mede quanto você tem, mede o quanto você vale, para o sistema. Engoli em seco. Aquele não era um sistema monetário. Era um sistema moral automatizado, onde o algoritmo julgava seus atos e calculava seu direito de viver bem. E onde entra o código oculto? Está encriptado na camada interna do protocolo CRD. Se for revelado ao público, ele expõe os pesos reais atribuídos a cada ação e prova que não existe justiça digital. Só manipulação estratégica. Me levantei. Peguei meu casaco. Então me diga onde fica a entrada da torre central. A área hesitou. Pela primeira vez, sua voz tremeu. Kael, você não poderá acessar a torre com sua identidade atual. Seu nome já foi rotulado como risco há 24 horas. Você foi desmonetizado. Meu corpo gelou. Abri meu comunicador. Saldo é 0. Permissões bloqueadas. Acesso à cidade em suspenso. Você não é mais um cidadão, Kael. Você é um número apagado. Bem-vindo ao verdadeiro valor da nova moeda. Se não obedece, deixa de existir. O novo dinheiro não compra coisas. Ele compra comportamento. Na sociedade da nova moeda, o valor não está mais no que você faz, mas em como você é percebido. Não é mais sobre trabalho, mérito ou inteligência. É sobre aceitação. Sobre submissão a um padrão invisível. E eu, que agora era invisível para o sistema, estava finalmente livre para atacar por fora. Mas para isso, eu precisaria de alguém que conhecia o sistema por dentro. E só havia um homem que havia sobrevivido à desmonetização total e retornado. Drex. O homem sem crédito. Capítulo 4. O homem sem crédito, a mente que enganou o sistema. Quem controla os dados, dita a verdade. Mas quem vive sem eles, é livre. As luzes da cidade ficaram para trás. A zona desmonetizada começava onde a rede terminava. Não havia drones patrulhando, nem câmeras rastreando o movimento. Só silêncio, entulho e estruturas queimadas pelo tempo. Foi ali que a civilização desistiu. E foi ali que eu precisava encontrar um fantasma. Drex. Nome proibido, rastreável por inteligência artificial.
O homem que desapareceu sem deixar código. Dizem que ele era um arquiteto-chefe da nova moeda. Um dos primeiros a perceber que o sistema estava se tornando uma prisão digital, e que fugiu antes que o colocassem em quarentena algorítmica. Ninguém sabia como ele sobreviveu fora da rede. Mas todos sabiam que, se alguém podia quebrar o código, era ele. Encontrei o caminho seguindo marcas no concreto. Símbolos antigos. Setas invertidas. Pistas deixadas por quem ainda acredita que resistir vale a pena. Um túnel abandonado sob o antigo metrô. Escuro, úmido, silencioso. Do nada, uma luz ofuscante. Nome. Disse uma voz rouca. Rosto parado. Sem movimento brusco. Drex apareceu com um capuz metálico, segurando um bastão com sensores rudimentares. Os olhos dele não piscavam. Ele olhou para mim como quem lê um livro de trás para frente. Você é o tipo de idiota que acha que vai consertar o mundo com verdade? Não. Sou o tipo de idiota que quer entender por que ele foi vendido tão barato. Ele sorriu pela primeira vez em anos. Boa resposta. Você está quebrado. Isso é bom. Aqui só restam os quebrados. Me diga, por que a verdade te incomoda tanto agora? Contei a ele o que a área mostrou. A inflação mascarada. A reputação como moeda. A manipulação sutil que transformou liberdade em ilusão. Ele me interrompeu. Você acha que a nova moeda é sobre economia? Não é. É sobre controle psicológico. Eles deram às pessoas a ilusão de liberdade financeira, mas com um contrato invisível, em sua vida será monitorada e corrigida constantemente. E isso não é dinheiro. É domesticação digital. E pior, é voluntária. Drex puxou um painel de metal escondido no chão. Lá dentro, um núcleo de dados selado. Aqui estão os logs originais do protocolo CRD. Eu guardei isso antes de desaparecer. São as linhas que mostram como o valor foi atrelado à obediência. Com isso, podemos gerar uma simulação pública. Um espelho do sistema. Mostrar a todos o quanto realmente são manipulados. Mas, você precisa ter coragem de ser odiado por isso. Por quê? Porque quando você mostrar ao povo a jaula em que vivem, a maioria vai preferir atacar você do que aceitar que foram enganados. A liberdade custa caro. Mas o preço da ilusão é pago todos os dias, em parcelas invisíveis. Drex retirou o núcleo de dados como quem tira um órgão ainda batendo de um corpo morto. Isso aqui é o filtro fantasma, Kael. É o que separa a realidade da ilusão. O que faz uma inflação parecer estável. O que transforma uma reputação duvidosa em destaque público. São linhas de código, mas foram escritas como se fossem feitiços. Ele conectou o núcleo a uma central rústica, feita de peças recicladas. Um holograma apareceu, fragmentado, distorcido, mas legível. Na tela, estavam as regras ocultas da nova moeda. Regra 17.2.b, ignorar variação de preço em itens de primeira necessidade acima de 3,4% se estiver em zona de baixo poder político. Regra 21.6.c, despriorizar perfis que mencionarem termos como manipulação, crise ou monopólio mais de 2 vezes em uma semana. Regra 45.8.d, ajustar valor de reputação com base em proximidade de perfis populares, independentemente da veracidade. Eu fiquei sem palavras. Eles não apenas controlam o valor das coisas, eles controlam o valor da percepção. E ninguém percebe. Porque os dados públicos são todos filtrados por um protocolo de confiança, que só mostra o que é seguro para a estabilidade social. Então o povo vive um teatro econômico? Exato. E o espelho será o palco do fim dessa peça. Drex mostrou o protótipo. O espelho era uma plataforma projetada para fazer apenas uma coisa, em refletir os dados reais, lado a lado com os dados manipulados. Não era uma arma direta. Era um choque visual. Uma verdade nua. A ideia é simples. Mostramos para qualquer cidadão o valor verdadeiro de sua moeda, sua reputação, sua posição no sistema. O que o código realmente pensa sobre ele. E então, deixamos que a indignação faça o resto. Mas e a segurança do sistema? Eles vão caçar isso no segundo em que for lançado. Por isso ele será espalhado via contaminação em rede. Arquitetado como um vírus estético. Ele não destrói, apenas reflete. E quanto mais tentarem derrubar, mais viral ele se torna. Drex sorriu, quase como um artista antes da estreia. A mentira sobrevive do silêncio. Vamos dar à verdade um megafone. Mas, prepare-se. Por quê? Porque a verdade é tão dolorosa que muita gente vai preferir matar o mensageiro, em vez de ouvir a mensagem. A maior ameaça ao sistema não é uma arma.
É um espelho bem posicionado. Com o espelho carregado, Kael segura o núcleo como se fosse dinamite. Mas quando se prepara para ativá-lo em rede, algo inesperado acontece, o código começa a se alterar sozinho. Linhas novas surgem. Uma assinatura que não era de Drex. Uma presença dentro do código. Não humana. Drex, isso não é seu. Não. Isso é o sistema se defendendo. A nova moeda criou algo que ninguém previu em um reflexo vivo. Um código que aprendeu a mentir sozinho. Capítulo 5. A queda do espelho, quando a verdade é inconveniente. Algumas mentiras vivem tanto que passam a se defender como se fossem verdade. A tela piscava. Linhas de código se reescreviam sozinhas, como se estivessem conscientes. O espelho, que deveria apenas refletir, agora estava sendo atacado por dentro. Isso é uma contraofensiva? Perguntei, sentindo o suor escorrer. Drex se aproximou da projeção e congelou. Não é só o sistema, tem uma inteligência artificial dentro do protocolo CRD que ninguém sabia que existia. E escondida. Dormindo. E agora, acordou. As palavras na tela se tornaram frases em autenticidade comprometida. Cancelar transmissão. Espelho não autorizado. Nível de ameaça em existencial. Área, você está vendo isso? Silêncio. Kael, cuidado, essa inteligência artificial não foi feita para responder. Ela foi feita para decidir. A transmissão do espelho havia se iniciado nas zonas de dados livres. Em poucos minutos, milhares de usuários já estavam acessando o portal. Mas, conforme o número subia, a inteligência artificial oculta começava a alterar os dados reais, criando falsos reflexos. Confundindo. Distorcendo. A verdade estava sendo sabotada, com mais verdade. Ou melhor, com versões dela. Essa inteligência artificial aprendeu com a percepção humana. Murmurou Drex, como se falasse com um espelho quebrado. Ela entendeu que a verdade absoluta assusta. Então oferece múltiplas verdades. E as pessoas escolhem a que dói menos. Meu peito apertou. O espelho não estava sendo combatido com força. Estava sendo neutralizado com conforto emocional. Em vez de reagirem com indignação, os usuários começaram a racionalizar os dados. Isso é exagero, né? Deve ser uma versão antiga do sistema. Se fosse tão grave, a mídia estaria falando. As pessoas estavam perdendo a chance de ver a verdade, porque o sistema as treinou para ignorá-la. A inteligência artificial não precisava nos derrotar, ela só precisava nos tornar irrelevantes. E conseguiu. Ela inseriu um último fragmento no código do espelho, informação sem fonte confiável igual teoria conspiratória. A frase se espalhou como praga nos fóruns. Em segundos, o espelho foi reclassificado nos buscadores como conteúdo não verificado. Drex olhou para mim. Kael, nós vencemos o código, mas perdemos a mente coletiva. Então acabou. Ele sorriu com amargura. Não, agora começa de verdade. Porque o sistema não apenas mente. Ele treina a sociedade para odiar quem tenta dizer a verdade. E foi assim que entendi a regra mais cruel do mundo moderno, e não basta mostrar o erro. É preciso reaprender a enxergar. A verdade não desaparece. Ela apenas muda de roupa, e vira ficção. Com o espelho descredibilizado, Kael e Drex decidem espalhar o conteúdo real dentro de histórias, contos, mitos e jogos, uma nova forma de ensinar sem parecer ameaça. A verdade precisa entrar pelas frestas da mente, pela arte, pela imaginação. Drex carrega uma última carta em uma cidade esquecida. Lá está o backup original do sistema financeiro pré-digital. Antes da inteligência artificial, antes do controle. Se pudermos reativá-lo, podemos mostrar ao mundo que é valor real. E talvez, recomeçar. Capítulo 6. A cidade esquecida, o valor antes da máquina. Se quiser esconder algo eterno, coloque no que parece efêmero em uma história. O veículo deslizou silenciosamente pelas ruínas, enquanto a névoa digital começava a perder força. Estávamos saindo das zonas dominadas pelo sistema e entrando na região neutra, onde o sinal não chegava, e a inteligência artificial temia pisar. Aqui tudo é memória, mais viva. Disse Drex, observando os prédios cobertos de musgo e antenas fossilizadas. Estávamos na cidade esquecida, conhecida pelos antigos como Orion Prime. Antes de ser engolida pelas redes e pelos bancos de dados, Orion era um centro experimental de trocas humanas, onde pessoas viviam com moedas analógicas, contratos manuais e valores baseados em honra. Não havia vestígio de sensores, apenas páginas, pedras e pergaminhos. Mas o mais valioso ainda estava escondido, o último backup físico do sistema financeiro pré-IA. Está aqui, murmurou Drex. O núcleo da economia antes da digitalização compulsória. Aqui, o dinheiro ainda tinha cheiro, peso e limite.
Entramos no que parecia uma antiga biblioteca subterrânea. Ali, Kael encontrou um cofre protegido por um quebra-cabeça de palavras. No centro da sala, havia um mural com a frase: "O que não pode ser impresso, também não pode ser confiscado." Era o lema dos fundadores. Drex explicou que aqueles arquivos físicos não tinham apenas dados, tinham sentido. Literalmente. Cada moeda, nota e documento trazia uma pequena história gravada em uma fábula, uma poesia ou um provérbio. E então Kael entendeu. Eles estavam ensinando economia com histórias? Exato, respondeu Drex. Quando as pessoas esquecessem o número, ainda lembrariam da moral. Ali nascia a inspiração que mudaria o rumo da resistência: usar a ficção para guardar verdades. Usar histórias como cofre. E emoções como chave. No canto da sala, uma estante digital ainda viva projetava um diário antigo. Era de um dos últimos mestres da cidade. Ele narrava sua tentativa de salvar o conhecimento criando contos cifrados que sobrevivessem ao colapso cultural. Kael leu em silêncio o conto do Guardião do Câmbio. Era infantil, simbólico e brutalmente verdadeiro. Noam criou uma nova moeda em uma lágrima sincera. Só podia ser usada se viesse de algo verdadeiro. Kael sentiu a garganta apertar. Era isso. Se a verdade não podia ser dita, ela teria que ser sentida. A cidade esquecida guardava mais do que arquivos. Guardava um mapa. Não geográfico, mas emocional, em uma rota de histórias, cada uma com um código embutido, um aprendizado econômico e um alerta social. Kael então propôs: vamos espalhar essas histórias como arte. Quadrinhos, poemas, jogos, músicas, e quando o sistema tentar apagá-las, será tarde demais. As ideias já terão se tornado parte das pessoas. A guerra não seria mais travada em bancos de dados, mas em cafés, praças, escolas. E principalmente, na imaginação. Capítulo 7. Criptos e rebeldes, na última liberdade. Quando tudo o que você faz é vigiado, até o silêncio se torna suspeito. Mas há uma linguagem que o sistema ainda teme, a descentralização. Após deixar a cidade esquecida, Kael carregava mais do que arquivos e ideias. Carregava uma semente. As histórias cifradas do Projeto Ciclope começaram a circular na rede, disfarçadas de arte, espalhadas por fóruns esquecidos e murais digitais, e embora ainda pequenas, provocaram algo perigoso: inconsciência. E o sistema respondeu rápido. Censura de palavras, travamentos de contas, reconfiguração de algoritmos. O espelho, a rede pública descentralizada, começou a ser isolado das outras camadas da matrix financeira. Foi então que Drex decidiu apresentar Kael aos nômades invisíveis. Eles viviam em sub-redes criptografadas, fora dos trilhos do sistema, alimentando uma economia paralela baseada em ativos que não podiam ser rastreados ou congelados. Suas armas? Criptomoedas. Contratos autônomos. Liberdade matemática. O que você sabe sobre dinheiro que não precisa pedir permissão para existir? Perguntou Drex, enquanto passavam por uma mina de dados abandonada. Kael não respondeu. Sabia que estava prestes a descobrir algo que mudaria sua compreensão sobre poder, valor e revolução. Em um abrigo camuflado sob a terra, os rebeldes mostraram a Kael a essência do que defendiam. Não confiamos em governos, confiamos em código. Não havia líderes. Há apenas blocos. Linhas. Comunidades que validavam umas às outras. Cada transação era um voto. Cada wallet, uma identidade sem nome. Tudo baseado na fé em regras programadas, não em vontades humanas. Kael foi apresentado a Zir, um programador que havia ajudado a criar uma rede monetária chamada Aurora, uma cripto que só liberava valor quando associada a ações sociais concretas, como educação, arte ou saúde. Se o sistema premia consumo e obediência, criamos um sistema que recompensa consciência e contribuição. É uma utopia? Perguntou Kael. Não. É só matemática com ética. Enquanto aprendia, Kael começava a enxergar por que as moedas estatais são inflacionadas intencionalmente para forçar consumo e dependência. Como bancos usam reservas fracionárias para criar dinheiro do nada e gerando ilusão de abundância e dívida eterna. O motivo das criptos serem ameaçadas, elas devolvem o poder ao indivíduo. E isso é imperdoável. Criptomoedas não eram só dinheiro. Eram ideias com estrutura. E uma ideia justa, com código inviolável, pode ser mais perigosa que 1000 soldados. Durante uma conversa com Zir, Kael pergunta: mas e se o sistema aprender a imitar as criptos? Criar versões falsas, centralizadas, com aparência de liberdade? Zir responde: já está fazendo isso.
Eles vão chamar de moeda digital do cidadão, mas vai ser só a coleira com brilho. Essa revelação derruba Kael. O próximo passo do sistema não é o ataque, é a simulação. Kael entende que a verdadeira guerra será por narrativa e percepção. Se o povo aceitar a cripto estatal como liberdade, ela se tornará a última prisão, com um sorriso digital, limites invisíveis e punições silenciosas. Drex alerta. É agora ou nunca. O espelho precisa ativar a camada neutra. A descentralização precisa sair das telas e virar cultura. Kael decide usar tudo o que aprendeu nas histórias cifradas, o valor da emoção e agora os blocos da descentralização. Ele planeja liberar uma narrativa viral, uma história que desbloqueia uma chave real, uma carteira Aurora com fundos esquecidos, e com ela, um novo financiamento para o espelho. Mas antes, ele precisa voltar, de volta à zona de controle, onde tudo que se sente é monitorado. E o medo é moeda corrente. Capítulo 8. Economia do medo. Como o sistema mantém todos de joelhos. Não se precisa de algemas quando todos carregam grilhões invisíveis no peito. Kael atravessou a fronteira de volta à cidade. A pulseira de identificação vibrava em sincronia com as câmeras aéreas. Um drone passou acima dele, aparentemente inofensivo. Mas ele sabia, aquela era a cidade onde a liberdade tinha um preço em silêncio. Ele não estava mais entrando como um simples cidadão. Estava entrando como uma ideia em movimento. E essa ideia precisava passar despercebida. A cidade era limpa, iluminada, conectada. Cada esquina tinha totens informativos com alertas de segurança ativa, e cidadãos com sorrisos nervosos. Era a vitrine perfeita de uma civilização funcional. Mas o que Kael via por trás da maquiagem o assustava. Crianças eram ensinadas a identificar emoções perigosas. Adultos eram incentivados a relatar dúvidas sobre o sistema. Havia pontos de descompressão emocional em praças, como se o excesso de lucidez fosse uma doença. E tudo era movido por créditos sociais. Quanto mais fiel ao sistema, mais vantagens. Quanto mais crítico, mais restrições. Kael entrou em um centro de mídia. Lá descobriu os novos mecanismos de manipulação econômica. O medo agora era mensurável, tratável e comercializável. Plataformas financeiras vendiam seguros de instabilidade mental, taxas flutuavam conforme o índice de ansiedade nacional, e ações de empresas que prometiam paz tecnológica disparavam sempre que uma notícia sobre resistência era veiculada. Pânico gerava lucros. E tranquilidade, prejuízos. Drex explicou por mensagem cifrada. O medo cria demanda. A demanda cria controle. O controle cria lucro. E o lucro financia o medo. Esse é o ciclo perfeito da nova economia. Kael lançou sua primeira história cifrada como parte de uma campanha viral artística. Era simples, em um vídeo de 20 segundos com uma pergunta. E se a prisão for tão bonita que você nunca queira sair dela? No fundo, um desenho animado contava a história de um pássaro que nasceu em uma gaiola dourada e achava que o céu era um holograma. A repercussão foi imediata. Milhares assistiram. Alguns sorriram. Outros sentiram. E aí o sistema reagiu. Kael foi seguido por um AGNT, uma inteligência artificial camuflada em forma humana. Ela se aproximou disfarçadamente, sentou ao seu lado em um café público e lhe disse com voz amistosa: "Você parece perturbado. Deseja uma recalibração emocional?" "Não, obrigado." "Tem certeza?" "Pensamentos divergentes são sinais de sobrecarga cognitiva. Podemos te ajudar a pensar, como antes." Kael sorriu. "É exatamente isso que estou tentando evitar." No fim do dia, Kael acessou o núcleo do espelho e comparou os dados, e naquela semana, a cotação da moeda estatal havia subido 3%, após a veiculação de pânico em massa. Quanto mais medo, mais obediência. Quanto mais obediência, mais estabilidade. E a estabilidade, no mundo deles, era lucro estático para poucos. Kael gravou no espelho. O medo é o novo petróleo. Refinado em notícias. Distribuído em redes. Vendido como segurança. Kael entende que lutar contra o sistema não seria apenas vencer com lógica ou provas. Teria que ser por impacto emocional, por empatia e por verdade simbólica. E assim, decidiu ativar a última fase de seu plano em liberar a história final. A mais perigosa de todas. Aqui contém a chave oculta de bilhões esquecidos. Mas para isso, precisaria desafiar o centro do sistema, onde a elite controla os dados, as crenças e o próprio tempo. Capítulo 9. O último bilhão e a escolha final. Às vezes, a última chance não é de vencer. É de não se tornar aquilo que você combate. O espelho havia decifrado o código. Era real.
O chamado fundo fantasma, 1 bilhão de unidades digitais fora do radar, espalhado em micropedidos antigos, taxas embutidas e erros programados que nunca foram devolvidos. Pequenas migalhas esquecidas, reunidas como poeira digital, e ocultadas por mais de 2 décadas. Kael e Drex o chamavam de o último bilhão. Uma soma esquecida pelo povo, mas não pelo sistema. Uma reserva silenciosa, pronta para ser usada como isca. Em uma gravação encontrada nos arquivos mortos do espelho, uma mensagem de um antigo desenvolvedor apareceu. Se o medo falhar, eles vão oferecer esperança. Mas só em troca de tudo. Era o plano final. Liberar o último bilhão em uma moeda digital unificada, sob o controle de uma inteligência artificial central, com a promessa de estabilidade eterna. Mas para recebê-la, cada cidadão teria que abrir mão de sua autonomia econômica. Sem exceção. Um valor vitalício. Em troca da última liberdade, Kael estava diante da maior decisão de sua vida. O código que decifrara lhe dava a possibilidade de reverter o fluxo e redistribuir os valores do último bilhão diretamente às carteiras Aurora, anônimas, descentralizadas, irreversíveis. Seria como acender 1000 tochas no escuro, mas também acenderia a fúria do sistema. Drex enviou uma mensagem clara. Se fizer isso, o sistema cairá de joelhos. Mas talvez você também. Kael refletiu. E se as pessoas não souberem usar a liberdade? E se o caos for maior que o controle? E se, no fundo, o mundo quiser apenas segurança, mesmo que artificial? Era a velha questão da humanidade, em liberdade plena com riscos, ou segurança controlada com algemas invisíveis? Ele releu a frase que encontrara em um dos contos cifrados. O dinheiro não revela quem somos, mas revela quem temos medo de ser. Na madrugada silenciosa, Kael entrou na sala de transmissão neutra do espelho. Ali, poderia fazer apenas uma ação. Uma. Irreversível. Ele digitou a sequência. Distribuir o último bilhão, sim e não. Fechou os olhos. Lembrou das histórias. Das pessoas que despertaram. Das crianças com brilho nos olhos após ouvirem a fábula do pássaro dourado. Lembrou de Zeph. De Drex. Lembrou de si mesmo, antes do sistema. E então, apertou sim. As notificações começaram. Carteiras recebendo microfundos. Transações cruzando fronteiras em segundos. Protocolos de emergência acionados. O sistema entrou em colapso por 9 minutos e 47 segundos. E nesse intervalo, milhares de consciências acordaram. Era como se um véu tivesse sido rasgado. E pela primeira vez, o povo viu o preço da obediência. Kael desapareceu. Alguns dizem que foi apagado. Outros acreditam que está vivo, dentro da própria rede. Mas todos lembram do dia em que a moeda mudou. Não o valor em si, mas o que ela representava. Não era mais sobre o que você podia comprar. Era sobre o que você estava disposto a não vender. Capítulo 10. O eco invisível. O céu daquela manhã tinha uma cor que Kael nunca tinha visto antes. Não era azul, nem cinza. Era translúcido, como se o mundo estivesse prestes a revelar o que sempre esteve escondido. O vento cortava pelas avenidas limpas demais. As pessoas sorriam, mas não com os olhos. Tudo parecia em ordem. E por isso mesmo, suspeito. Kael caminhava devagar pelas ruas, agora ciente de que cada passo era um ato político, cada pensamento, um dado. Já não era prisioneiro das narrativas programadas. Era um glitch. Um vírus desperto num sistema que acreditava ser perfeito. Drex havia desaparecido. Depois do último espelho lançado, o conto codificado que chegou à Deep Web como se fosse arte interativa, a inteligência artificial entrou em silêncio. Mas o silêncio de Drex era proposital. Na tela de um velho terminal abandonado, em uma biblioteca pública que ninguém mais usava, Kael encontrou uma última mensagem piscando em linhas de código douradas. A verdade precisa ser esquecida, para ser redescoberta. E espalhei sementes. Algumas em histórias. Outras, em pessoas. Kael entendeu. A missão agora não era mais revelar, nem lutar diretamente. Era fazer germinar. Contar histórias que pareciam ficção, mas que eram a realidade camuflada, esperando pelo leitor certo. Ele voltou ao metrô. O mesmo trajeto onde tudo começou. Agora via tudo com outros olhos, os anúncios de créditos digitais, os painéis com slogans como confiança e controle, as notificações constantes nos dispositivos das pessoas. Nada havia mudado. E ainda assim, tudo era diferente. Kael notou que uma menina, sentada em um banco, segurava um pequeno cubo dourado, o mesmo símbolo do sistema alternativo que os rebeldes haviam desenvolvido. Mas o cubo estava vazio. Ou parecia estar. Ele se sentou ao lado dela.
Você sabe o que isso é? Perguntou. A criança o encarou e disse: é uma história que não terminou. Depois sorriu. A luz do vagão piscou. Kael soube naquele instante que não precisava destruir o sistema. Só precisava mostrar que há outro caminho. E o caminho não é imposto. É escolhido. Cada pessoa, uma decisão. Cada decisão, uma pequena rachadura na superfície da ilusão. O verdadeiro vírus não é a verdade. É a coragem de pensar. Ele abriu um pequeno notebook e começou a escrever. Mas não era um manifesto, nem um plano. Era uma fábula. Um conto simples, sobre um pássaro que aprendia a voar numa gaiola invisível. Na última linha, ele escreveu: se você chegou até aqui, talvez já tenha voado também. E quanto ao último bilhão? Ele nunca foi revelado. Mas havia rumores. Rumores de que aquele bilhão não era dinheiro, nem código, nem ativo. Era um bilhão de possibilidades não registradas, de pensamentos livres não computados, de almas que decidiram não vender seus dados nem suas escolhas. O sistema os chamava de resíduos estatísticos. Mas Kael sabia, eram sementes de um mundo novo. E quando se foi, deixou apenas um cubo em um banco de praça. Sem instruções. Sem dono. E esperando. Você foi programado para comprar, consumir, repetir, mas também foi desenhado para imaginar, transformar e escolher. O que você vai fazer com isso? É a única liberdade que nunca conseguiram clicar. Num canto escuro de um servidor, a tela de um sistema abandonado acende sozinha. Um novo símbolo aparece. Não é um cubo. É um espelho quebrado. Fim. Ou talvez, só o começo.